Paz do Senhor, igreja, amém? Amém. É sempre uma honra falar da palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, esse momento é tão especial, como todos os demais. E eu vi que a Rosana pregou, a Luciana pregou, eu falei, já vou ficar no gatilho. Deus é bom, né? Em todo tempo. E quando a pastora falou, já tinha algo gerado no meu coração para essa noite, para nós que estamos aqui. Se você veio, é para você essa palavra, amém? Glória a Deus. E aí eu fui orar ao Senhor e falei, eu busco muito ao Senhor, né? Então, às vezes na madrugada, agora eu não ponho mais o relógio, a gente acorda sozinha, aí não sabe o que aconteceu, vamos orar, né? Porque precisamos orar, interceder. E isso o Senhor tem, desde quando o Senhor, isso jorra no meu coração e é necessário, é vida na nossa vida. E aí eu falei, Senhor, como que eu posso falar tudo isso? O poder de Deus, né? Por meio da oração. Irmãos, você tem noção como é a sua oração? O que acontece com a sua oração? Às vezes a gente ora e simplesmente fala, e a gente não consegue mensurar o poder que Deus assim coloca nas nossas vidas em orar. A dinamite que eu fui lendo e fui estudando esses dias, tinha ali a dinamite santa. Ela paralisa o inferno e dá vida e faz movimentar as nossas vidas. E aí eu fui buscar um pouco mais, né? Eu falei, como que vai ser isso, Deus? Eu fui saber o que é o dínamo e trazer também, fazer uma conexão. Ele é um aparelho que transforma o movimento em energia. Aquele aparelhinho que faz a bicicleta, em alguns lugares, alguns museus tem, onde a roda faz girar e ali ele se movimenta, tem um atrito e faz uma luz se acender. Se parar o movimento, a luz se apaga. A oração, ela é uma dinamite, ela precisa estar se movimentando. E como nós estamos nos movimentando na oração? Aí o Senhor falou muito ao meu coração sobre isso. Ela é uma dinamite. O dínamo é um gerador de energia. Funciona a partir de um movimento. Ele precisa de movimento para gerar vida, para gerar luz. Assim, nós precisamos também, por meio da oração. Eu quero vida, eu quero transformação, tantas coisas que a gente almeja e sonha. E como que a gente tem feito para que isso se movimente? Eu vou deixar um versículo base que o Senhor falou muito ao meu coração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:17. O poder de Deus é ativado e o ambiente muda quando a oração é feita com poder. A oração quebra cadeias. Atos 16, Paulo e Silas, o que fazia? A oração na prisão movimentou, gente, a terra movimentou. Olha que coisa linda. A oração rompeu o que estava prendendo. E aí eu fui buscar mais, porque eu falei assim, o nosso corpo, a ciência fala também sobre a oração, e eu achei tremendo isso. A ciência reconhece, eu vou ler uma partezinha, através de estudos e exames de imagem, que a oração interage de forma significativa no tecido cerebral. Ela mexe, tem funções no cérebro.
Gente, vocês tinham noção disso? O córtex frontal, os neurotransmissores, ele aumenta com a dopamina. E tudo isso melhore a corrente sanguínea, reduz a dor, fortalece e traz também uma regulação emocional por meio da oração. A ciência fala daquilo que nós já sabíamos por meio da palavra. Então, tudo gira em torno da palavra. E a ciência vem só confirmar aquilo que o nosso Deus já nos deixou. E a oração que é essa conversa com o Senhor, essa intimidade com Deus. Aos poucos a gente vai fazendo a roda girar, né? A gente vai aprendendo a conversar com Ele. Como que eu vou pedir algo com detalhe se eu não tenho intimidade? Se eu não converso? É igual assim, quando a gente vai, quem é casado, né? Então começa a namorar, você conversa muito, né? Vai conhecer, vai estar junto. E muitas vezes a nossa vida espiritual, a nossa vida com o Senhor, que faz base de tudo, a gente não tem a intimidade com Ele. A gente não conversa com o nosso amado. E aí me chamou a atenção na questão, para eu trazer vida, para eu ativar a fé. É que eu desligo melhor, né? A oração também eu coloquei como uma dinamite. E a palavra de Deus também é poder. Olha que coisa tremenda. Porque o Evangelho é poder de Deus para salvação. Romanos 1,16. E eu falei, Deus, é a base nossa como cristão. É a palavra e a oração que vai fazer tudo se movimentar. E é um poder, irmãos. Aqui a gente tem aí imigrantes, os túneis, né? O túnel. Ali foi muitos explosivos para que aquilo se abrisse, dinamites e tudo mais para explodir e ali fazer toda aquela abertura. É muita força. Vocês têm noção disso? Consegue imaginar? A oração que nós podemos conversar com o nosso Pai e trazer mudança e trazer vida é mais que isso, meus irmãos. E muitas vezes a gente deixa ela de lado. Quando o Senhor fala orar sem cessar, isso é tão importante, é toda hora, o nosso coração incontrito. Você está lavando uma louça, você está ali orando, você está intercedendo. Mas tem o seu momento também de ir lá no seu secreto e orar. Isso vai trazer comunhão, isso vai trazer força para a sua vida. E eu amo. E quando aí eu fui lendo e fui buscando, é um poder explosivo. E o que a dinamite faz? Rompe rochas, abre caminhos onde parecia impossível, destrói estruturas antigas. E eu louvo a Deus porque às vezes Deus vai te dar força para subir um monte. E às vezes Ele vai tirar do meio do caminho, mas algo vai acontecer por meio da oração. O movimento vai acontecer, essa dinamite. A oração opera com eficácia. E aí eu vi algo aqui hoje à tarde, eu orei e eu vi aqui algo. Então, quando um cristão se ajoelha, o céu não vê fraqueza. Não pense que a sua oração não passou do teto. O céu vê. Vê alguém acionando um gerador espiritual. Vê alguém manuseando a dinamite santa. Aleluia. A oração do justo, a sua oração, abre os céus. Continue. Às vezes a gente fala, mas o que eu vou falar? A gente tem muita coisa para conversar com Ele. Muita coisa. Muita. Tantos
detalhes, tantos momentos das nossas vidas, tantos sonhos, tantos projetos. E é com Ele primeiro que eu tenho que falar, é com Ele que eu tenho que conversar. E eu buscando, falei, Deus, eu quero um homem, alguém para nos inspirar. E o Senhor falou comigo de Elias. Elias pediu chuva depois de 3 anos e meio. E aí eu fui buscando. Elias não simplesmente orou, mas ele houve uma ação, ele se movimentou. A dinamite é assim, não pode ficar parado. Se prostrou com o rosto aos joelhos, orou, mandou o servo olhar o céu, nada aconteceu. Ele orou de novo, mandou olhar de novo, repetiu isso várias vezes. O movimento, isso é movimentar-se, isso é constância. Então, imagine se Elias, na primeira, ele não orasse mais. O Senhor está falando, ora, continua, se esforça, fala para ele. É igual um pai, uma mãe. Às vezes a gente até sabe o desejo do coração do filho, mas a gente quer ouvir, não é? A gente não quer ouvir, assim é o Senhor também. É o Senhor nas nossas vidas. A oração de Elias gerou poder no mundo espiritual, até que o natural respondeu. Olha, eu vou falar de novo. A oração de Elias gerou poder no mundo espiritual, até que o natural respondeu. E Elias era um homem igual a nós, vulnerável igual a nós, mas ele era constante, persistente. Ele não parou no meio do caminho. Ele era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, e orou com fervor. Isso me chama atenção, para que não chovesse. E orou outra vez, e aí o céu deu chuva. Aleluia. Eu não sei qual é a chuva que você está esperando. Eu não sei qual é o céu que vai se abrir e o que vai ser derramado. Mas eu quero falar para você, continua. A resposta do Senhor pode ser, que são 3, a gente sabe. É sim, não e espere. Assim como Elias, houve uma resposta de Deus, houve um espere. Ele teve que ser constante. O Senhor estava provando. No momento da constância, o céu está sendo preparado para a chuva cair. Então, se você não recebeu, se ele ainda não te respondeu, continua. A nuvem está começando a se formar. Mais um pouquinho. Precisa ser constante. Vale a pena ser constante. A gente tem passado alguns momentos assim. Eu falei para a pastora que eu tinha que falar que a gente tem que falar aquilo que a gente está vivendo. Alguns momentos assim, desconfortável, algumas situações. E eu falei assim, Deus, quando a gente fala, Deus, agora já põe um explosivo aí, porque já não está dando mais. E aí hoje eu recebi uma resposta muito boa, né? E eu falei assim, quando a pastora me chamou, eu falei, meu Deus, eu estou esperando uma resposta, está tudo meio, desconfortável. Mas o Senhor falou, não é sobre eu, sobre Ele, é dele, é a oração sua, o seu coração. E Ele mandou entregar esse recado para vocês essa noite. O recado veio primeiro ao meu coração. Vale a pena. Ele era Elias, esse homem simples, mas ele orou. Ele é um exemplo de oração com fervor, que vale a pena continuar. Amém? Amém. Paulo e Silas também, eu coloquei aqui, estavam presos, começaram a orar. Enquanto havia movimento espiritual, houve manifestação física. As cadeias se romperam, as portas se abriram, a prisão tremeu. Aleluia. Eu falo assim, Deus, que as nossas orações venham tremer nas nossas casas, na nossa rua, na onde a gente estiver, no nosso trabalho. As pessoas, quando olharem para nós, saiba que ali tem alguém especial que ora, que intercede.
que vidas sejam salvas através do poder da palavra de Deus, amém? E assim, isso foi assim, muito forte no meu coração, e eu fui falando, alguns dias atrás eu tive uma resposta também, em casa. Vocês sabem que eu sou professora, cuido do lar, nós somos professores, e aí eu falei, conversando com o Cleiton numa noite, né, amor? A gente conversando, eu falei, Deus, aí eu falei pro Cleiton, eu precisava voltar para a escola um pouco, meio período. Aí ele falou, então, você vê direitinho o que você quer, vê certinho. Eu falei, tá bom, porque a gente tem alguns sonhos, tem alguns projetos. Eu falei, Deus, eu preciso, né, de recurso, a gente precisa, todo sonho tem que ter recurso. E aí eu fui orando ao Senhor naquela noite, conversei com o Cleiton, você vê, se der certo em algum lugar. Foi em dezembro que a gente conversou. Gente, foi à noite, sem brincadeira, a gente conversou. No outro dia veio a oportunidade de estar nessa escola onde eu estou esse ano. Foi no outro dia de manhã, e eu glorifiquei ao Senhor, porque foi uma resposta de oração. E eu falava para o Senhor, quero meio período, porque aí eu posso cuidar da minha casa, estar na igreja, ter um momento. Eu não quero trabalhar o dia inteiro, eu preciso de só meio período para poder conquistar algumas outras coisas. E o Senhor, Ele é muito assim, conforme a gente vai tendo essa intimidade que eu estou falando, que vale a pena, Ele vai cuidando. E eu falei assim, Deus, não precisa de muito, mas que for mais perto de casa, é aqui no Itaoca, é pertinho, 8 minutinhos de carro. Eu falei, não quero ir para Praia Grande, não quero ir para Itanhaém. E aí, Deus preparou também, porque o Pedro vai comigo para a escola, então eu tenho meu companheiro junto comigo também. Então, assim, os detalhes, vale a pena, minhas irmãs, meus irmãos, vale a pena esperar. Tem dia que as nossas vulnerabilidades, elas querem falar mais alto, a nossa emoção. Eu imagino como estava Elias em momentos que ele orava e nada, e como que ficava o coração dele? Acho que palpitava, né, um pouquinho, eu acredito. Mas o Senhor é o nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza. Como o pastor falou, até aqui Ele nos ajudou, e Ele vai ajudar a passar tudo isso, amém? Mais um, que é o nosso Jesus, aleluia. Ele se afastou um pouco da multidão para estar a sós do Senhor. Aquela passagem, ele se preparou. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come. Mas ele lhes disse, tenho alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou Jesus, a comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Como Jesus sabia que era a vontade do Pai, ele conhecia de forma intensa o Pai, pessoalmente. Como Jesus, Enoque também, um outro exemplo, andava com Deus. Nós somos desafiados a viver como Jesus. Será que a gente tem essa intensa pessoalidade com Deus, com o nosso Pai? Então eu quero te encorajar a estar mais ainda, mais perto. Jesus orou do começo ao fim. Ele foi batizado, ele orou. Caminhava no deserto, ele orou. Os 40 dias de jejum, a preparação, a consagração, no decorrer de toda a missão. E ele tinha também poucos minutos antes de ser entregue na cruz. Jesus intercedeu também pelos pecadores. Isso me chamou a atenção. Quantas vezes as pessoas desejam mal, a gente sabe num olhar, a gente tem uma sensibilidade, e a gente precisa orar pelos nossos inimigos. A gente precisa interceder. Jesus é o nosso modelo maior. Não é fácil, mas não é impossível. E a gente precisa orar por eles.
Tem hora que a gente fala, dá vontade de pegar pelo pescoço. Mas aí a gente busca, porque a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, onde faz a diferença e faz com que o nosso coração seja contrito, para que a gente seja diferente, que nós sejamos o que? Agentes de paz, a testemunha viva, a carta viva dos céus, por onde nós passarmos. Amém? Amém. E Jesus nos ensina essas disciplinas, o orar no secreto. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Mateus 6,6. E aí eu fui vendo o que Jesus fez. Ele orou profundamente, ele orou pelos amigos, e ele também chamou nos últimos momentos os amigos para subir, para orar, para preparação, aquele momento que ele, mais difícil, que ele até pediu: afasta de mim esse cálice. E os amigos não conseguiram ter a plenitude, e eles dormiram, e Jesus ficou ali. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude a estar em constância de oração, de verdade, que os nossos corações, isso vai ser dinamite no inferno, dinamite. Preservai na oração, vigiando com ações de graça, com constância, orar sem cessar, em todo o tempo. Essa conversa com Deus vai te trazer mais íntimo. Na hora que Ele também falar o não, mesmo com a nossa intensidade, com a nossa intimidade, a gente vai conseguir entender, a gente vai conseguir saber que o porquê do não. A gente não vai ficar contestando. Tem hora que a gente precisa crescer. A criança pequena, quando ouve não, berra, faz, vocês sabem bem disso, não é aquela doideira, mas quando vai crescendo, aguarda, peraí, não está na hora, espera. Então a gente precisa ir amadurecendo a nossa oração, e a constância vai fazer, esse orar sem cessar, vai fazer com que realmente a gente consiga passar as muralhas e deixar aí a nuvem vir. A primeira nuvem veio, espera, não desista. Imagine se Elias tivesse desistido, não ia vir chuva, não ia acontecer nada. Mas o nome do Senhor foi louvado e engrandecido, assim como Ele vai ser engrandecido na sua vida, naquilo que você sonha, aquilo que você espera. Ele tem, mas você precisa de uma intimidade com Ele, precisa estar junto dEle. Fecha a porta do teu quarto. A intimidade traz conhecimento. Eu vou conhecendo, eu vou estando perto, eu vou sabendo, eu vou entendendo. E aí, como que eu vou conhecer o meu Pai? É na força aqui da palavra. Então, palavra e oração, uma dinamite na vida do cristão. Amém? Amém. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a que realmente a oração seja essa dinamite, e que a gente possa realmente espalhar, buscar, e quando Ele nos alinhar, que a gente entenda que isso faz parte também. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Leva isso para o seu coração, tome posse daquilo que Ele tem te dado, continue perseverando, e se for preciso mudar, muda a rota, que vai ser importante para chegar à chuva maravilhosa que está prestes a acontecer. Amém? Eu glorifico ao Senhor. Eu glorifico ao Senhor toda vez que eu venho aqui, porque é a oportunidade única, né? É única, é um prazer estar na casa do Senhor. Glorifico aos pastores, a pastora, em confiar, porque a gente sabe que hoje em dia, né, tem tanta coisa,
extraindo aquilo que é importante para as nossas vidas. Irmãos, continuem, perseverem, orem, não desista. A nuvem está chegando, falta mais um pouquinho, em nome de Jesus, amém? Amém.